Olá, colegas, facilitadores, gestores e convidados do nosso processo de seleção de RP da Kili. Esse vídeo ele é um vídeo instrucional e nele eu vou comentar alguns recados, algumas instruções sobre o uso da nossa planilha de avaliação que nós vamos utilizar já nessa segunda-feira na primeira POC, que será com o fornecedor Virtual Age. Vocês ou devem estar recebendo ou já receberam o arquivo com as planilhas de avaliação. O arquivo se chama POC Funcional Formulários por Turma, porque vocês vão perceber que esse arquivo tem todos os formulários de todas as turmas de POC. No momento que vocês recebem, né, então vocês utilizarão ele no seu Excel. Quando vocês abrirem essa planilha, ela apresentará essa mensagem, é uma mensagem normal devido à forma como foram feitas as fórmulas na planilha. É só dar OK na mensagem. E aqui nós temos as nossas planilhas de avaliação, os nossos formulários de avaliação que nós vamos utilizar nas POCs, tanto da Virtual Age, que será agora já na próxima semana, como dos demais fornecedores que acontecerão nos meses seguintes. Vocês poderão ver na parte de baixo das abas das planilhas que o arquivo possui os formulários para todas as turmas de POC. Para quem talvez ainda não esteja a par, a POC ela foi dividida em 24 turmas de avaliação e foi repassada a agenda no invite que o nosso pessoal de GH, Daiane, enviou para vocês. E naquela agenda estão distribuídas essas turmas, né, dentro da linha do tempo aí durante a semana. Então, no momento que você acessa a planilha, você deve pelo menos saber de quais turmas ou qual turma você vai participar da POC. Então, verifique nas agendas que foram enviadas para facilitar a todos. Nessa planilha foram incluídas as agendas no final das abas, percorrendo até o finalzinho delas. As agendas elas estão aqui no finalzinho. Então verifiquem nas agendas, caso vocês não saibam ainda, quais são as turmas às quais vocês pertencem. Na própria agenda tem as turmas aqui e as pessoas que participam de cada turma. E com base com essa informação de quais turmas vocês participam, vocês saberão qual é a planilha de avaliação que vocês utilizarão na POC. Vamos exemplificar. Vamos dizer que vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou na turma do Everton, eu estou em alguma turma do Everton, do nosso analista Everton. Vamos pegar aqui a Fernanda. Ela está na turma 8, também está na turma 19 e provavelmente algumas outras turmas. Então a Fernanda, sabendo que ela está na turma 8 e ela sabendo que a turma 8 tem agenda no dia 22 de janeiro, a partir das 13 horas, então antes dela ir para essa POC no dia 22 de janeiro, ela vai então só já separar a planilhazinha dela, deixar OK aqui, planilha da turma número 8, e vai levar o notebook dela já prontinha com essa planilha para ela poder pontuar. Aqui vai uma situação que nós temos. Nós temos avaliadores que possuem notebook e nós temos avaliadores que não possuem notebook. Os que possuem notebook, possuem o Excel no seu notebook, nós pedimos que leve o notebook com a planilha já salva, com esse arquivo Excel já salvo no notebook, e para que vocês possam pontuar na planilha diretamente no notebook no momento que estiver sendo feita a apresentação pelo fornecedor. Quem não tiver notebook e não conseguir um notebook para as POCs, nós pedimos que imprimam o formulário de avaliação antes de ir para a POC e leve essa impressão consigo. Então é a responsabilidade de cada avaliador imprimir o seu formulário e levar ele para a POC. Não serão impressos formulários antes e entregues ali na hora. Cada um que precisar de levar o formulário impresso, que imprima e leve. Tá? Continuando nosso exemplo aqui, então estamos aqui como se fôssemos a Fernanda. Ela
está indo agora para a avaliação de POC da turma 8, e daí ela vai abrir aqui a planilha dela, o fornecedor vai estar lá apresentando, no caso, a partir da segunda-feira começa a Virtual Age, então o fornecedor Virtual Age vai estar ali apresentando, o consultor da Virtual Age vai apresentar os requisitos funcionais dessa POC, e daí a Fernanda vai aqui pontuar cada um desses requisitos que forem apresentados. O que nós temos nessa planilha de avaliação? A planilha ela foi construída de maneira bem completa, com todas as informações necessárias, porque depois a gente vai juntar todas as planilhas e tabular e fazer os gráficos e tudo mais. Então a gente já deixou as planilhas com todas as informações necessárias para essa tabulação. Mas o que nós vamos enxergar na apresentação dos fornecedores? Os fornecedores, como nós já falamos em outros treinamentos, os fornecedores eles vão apresentar cada um dos requisitos funcionais que nós gostaríamos de verificar funcionando dentro de um ERP. Então, o fornecedor ele recebeu essa mesma listagem, nessa mesma ordem dos requisitos. Cada requisito possui ao lado um número de requisito para POC. Então, na turma 8, o requisito possuir funcionalidade de cadastro de marcas com descrição e siglas é o requisito número 1. Aí nós temos o requisito número 2, número 3, número 4. Essa numeração ela foi colocada para que o fornecedor, na hora que estiver apresentando os requisitos, ele possa dizer, eu estou apresentando agora o requisito 6. Então, a gente vai saber que tem que pontuar aqui o requisito 6. Vocês vão perceber que a planilha ela está toda protegida, tá? As únicas células que estão livres para digitação são as células onde a gente tem que realmente citar alguma informação, tá? Isso porque para evitar aquela situação de repente apertou, clicou numa célula aqui que não tinha necessidade de clicar e sem querer apertou uma outra tecla e daí pode apagar algum texto. É só por isso, tá, gente? Então a planilha está protegida por isso e estão liberadas apenas as células que são necessárias de serem preenchidas, o que também facilita a situação. Então, voltando, o fornecedor vai dizer aqui que ele está apresentando o requisito 6 e a Fernanda vai então pontuar o requisito 6 para a Virtual Age quando o fornecedor disser ou quando nós entendermos que ele já apresentou todo o requisito, tá? Então, após o fornecedor terminar de apresentar o requisito, a gente pontua com a mesma pontuação que nós demos durante a POC do caso de uso, onde todos vocês participaram. Onde 5 pontos ou 5 estrelas, como nós falamos, né, significa que superou as expectativas no atendimento a esse requisito funcional número 6. 4 estrelas atende às necessidades integralmente. 5 estrelas atenderá às necessidades com algumas adaptações. 2 estrelas pode ser que atenda às necessidades, mas com muitas adaptações ou com um outro sistema. E 1 estrela quer dizer que não atende. Caso eu não saiba do que se trata esse requisito, eu não me sinto confortável em pontuar ou não tenho como avaliar esse requisito, então, assim como nós tínhamos na POC do caso de uso, nós temos a avaliação NA, que quer dizer não avaliado. Não consigo avaliar, tá? Eu não conheço esse processo ou esse requisito funcional para poder avaliar. Então, a Fernanda, fazendo aqui a avaliação do requisito 6, vai pontuar e vai entender, vamos dizer que ela entenda que a Virtual Age precisa fazer algumas adaptações. Né? Não são tantas, não é refazer ou ter que usar um outro sistema, mas tem uma ou outra adaptaçãozinha na funcionalidade de cadastro de tipos de descrição de produto que a Virtual Age teria que fazer. Então ela vai pontuar aqui como 3. E assim vai acontecer com todos os demais fornecedores. No momento que a gente estiver avaliando sênior com operacional têxtil, vamos também pontuar, e quando nós avaliarmos a SAP, vamos também pontuar. Esse formulário ele vai ficar, quando nós terminarmos a avaliação com a Virtual Age, vocês ficarão com este arquivo salvo. É muito importante que vocês cuidem desse arquivo, né? Cuidem para não perder esse arquivo. Vocês ficarão com esse arquivo salvo para que na avaliação, nas próximas avaliações,
caso vocês se recordem, a gente sabe que o espaço de tempo é longo entre uma avaliação e outra, mas caso vocês se recordem o porquê que vocês deram 3 para a Virtual Age e querem fazer um comparativo, poxa, em relação à Virtual Age, a Senior, na verdade, que precisa algumas poucas adaptações, a Virtual Age já atende melhor, então vocês vão poder mudar a nota anterior fazendo esse comparativo, caso vocês recordem. Uma outra situação que se encontra nas planilhas de avaliação e que todos nós, principalmente os facilitadores, que foram as pessoas que levantaram os requisitos junto com os nossos analistas de sistemas, nós sabemos que ocorrem repetições de requisitos funcionais entre os processos. Como assim? Quando a gente for pontuando e descendo a planilha à medida que a gente vai fazendo a avaliação da apresentação dos requisitos funcionais, vocês poderão perceber que em algum momento vão aparecer requisitos com o quadrinho do número em cinza. E vocês perceberão que vai ter uma quebra da numeração. Pô, eu estava aqui no requisito 79, 80, 81, chegou aqui no 83, quebrou e apareceu esses números aqui, e daí pulou para o 84 aqui embaixo. O que é isso? Isso aqui são os requisitos que eles estão se repetindo entre os processos. De que forma? Vamos lá. Esse requisito, possuir funcionalidade de acompanhamento cronológico das tarefas, ele ocorre no processo realizar aprovação de protótipos com desenvolvimento de produto, mas ele já foi sinalizado, inclusive talvez até mesmo pontuado pela Fernanda, usando a Fernanda como exemplo, pontuado pela Fernanda no requisito 72. Então, se eu subo aqui, vocês verão que o 72 aqui em cima é o mesmo requisito, possuir funcionalidade de acompanhamento cronológico das tarefas. Só que aqui em cima, quando ele já ocorreu, esse requisito, na verdade, ele era do processo liberar os croquis para a engenharia de produto. Ou seja, nós sabemos que um requisito funcional, uma necessidade de uma funcionalidade, ele pode acontecer mais vezes entre processos diferentes. E dessa forma que a nossa metodologia nós encontramos para que vocês possam saber quais são os requisitos repetidos entre os processos. Uma coisa que foi desenvolvida na planilha para facilitar a nossa vida no momento de pontuar, vamos dizer que a Fernanda está aqui avaliando o requisito 72, o fornecedor está apresentando esse requisito no sistema e a Fernanda vai avaliar. Eu vou dar pontuação 2 para esse requisito. O que a planilha vai fazer? Como o requisito é o mesmo para um outro processo, a planilha já copia a pontuação que foi dada aqui em cima. Então, se esse requisito 72 ele se repetir em vários outros processos adiante na planilha, eu não sei agora se nessa planilha nós temos mais do 72, mas caso houvesse, o 2 ele já seria pontuado em todos os processos. Mas aí vocês podem perguntar, Charles, o requisito 72 acontece no processo liberar os croquis para a engenharia e acontece também no processo realizar a aprovação dos protótipos. É o mesmo requisito, só que para o processo ele precisa atender de uma maneira um pouquinho diferente. Isso pode acontecer. E eu preciso então, como preciso atender de maneira um pouco diferente, eu preciso então pontuar também diferente, porque pode ser que aqui em cima para este processo da liberação de croquis, a pontuação é 2, mas para a aprovação do protótipo, pode ser que a forma como está construído a funcionalidade no sistema me atenda melhor. Não tem problema. Quando a Fernanda chegar aqui neste requisito, aqui embaixo, no 72 repetido, se ela quiser, ela pode mudar. Aqui eu vou pontuar 3. Por quê? Porque lá em cima eu pontuei 2, achando que ele vai atender menos a liberação de croquis, mas a aprovação de protótipo ele atende melhor. Então eu coloquei 3 aqui. Pode ser alterado sem problema. O fato da planilha automatizar a pontuação é apenas para facilitar, para quando a gente corre a planilha e chega nos requisitos, a gente já saber qual foi a pontuação que esse requisito recebeu. Tá, gente? Então, isso é o facilitador que nós encontramos na planilha
para entender essa situação de requisitos repetidos. Muito bem. Uma situação importante no início, antes de iniciar o preenchimento, eu acabei esquecendo de citar no início do vídeo, antes de iniciar a avaliação e o preenchimento da planilha no momento da POC, é muito importante que todos preencham o nome do avaliador, tá? Então, por que a gente pede o nome do avaliador? Não é nenhuma caça às bruxas, nós não vamos ficar aí avaliando a aderência por pessoa, não é essa a intenção. É que, na verdade, como eu expliquei no início, cada pessoa tem a sua planilha. E no final de todo o processo nós vamos juntar todas as planilhas numa única só, para que a gente possa trabalhar gráficos, tabelas dinâmicas e tudo mais. Então, a gente repete o nome do avaliador em todas as linhas aqui, para que a gente possa depois fazer agrupamentos dos avaliadores, né? Para que a gente possa saber quantos avaliadores tem na turma 8, quantos avaliadores tiveram na turma 7. Então, é somente para isso, mas é muito importante que vocês preencham, tá? Pois bem, sobre a pontuação é isso, extremamente simples. É o fornecedor apresentar o requisito, dizer qual é o requisito que ele está apresentando. Estou apresentando o 6. Quando ele terminar, ou nós entendermos que ele apresentou tudo que podia apresentar, a gente pontua. Uma situação que nós vamos ter que saber trabalhar muito bem em equipe no momento da POC, em conjunto, é a questão do tempo de apresentação dos requisitos. Cada turma, como vocês receberam na agenda, podem ir lá ver na agenda e também nas planilhas de avaliação, cada turma tem um tempo de avaliação, tá? No caso, a turma 8, esta que eu peguei de exemplo, ela tem um tempo de 7 horas e meia de apresentação. Então, vai ser uma POC de 7 horas e meia que essa turma vai participar. E conforme a quantidade de requisitos, essa turma aqui tem uma quantidade de 134 requisitos para avaliar nessas 7 horas e meia. Conforme a quantidade de requisitos, nós fizemos uma divisão desse tempo. Para quê? Para que a gente tenha uma orientação de quanto tempo o apresentador deveria conseguir apresentar, em quanto tempo ele deveria conseguir apresentar o requisito, tá? Todos os requisitos, eles foram, todos ou praticamente todos, eles foram pontuados com uma prioridade pelos gestores. Então, nós temos requisitos imprescindíveis, requisitos importantes e requisitos desejáveis, tá? Importantes e desejáveis. E esse grau de prioridade ele foi utilizado para se fazer um balanceamento do tempo. Então, requisitos imprescindíveis, que eu entendo que eu realmente tenho que conseguir enxergar o máximo possível desse requisito na POC, ele ganhou um pouco mais de tempo para ser apresentado. Os importantes um pouco menos e os desejáveis menos ainda, para a gente poder fazer esse equilíbrio da distribuição de tempo, tá? Então, nessa questão do tempo, a gente pede o apoio de todos como equipe no momento da avaliação. Por quê? Nós sabemos que nós precisamos fazer questionamentos, entender muito bem o requisito, e podemos ultrapassar esse tempo. Isso daqui não é nada escrito em pedra, tá, gente? A gente pode utilizar o nosso tempo de POC para conseguir se aprofundar sempre o máximo possível nos requisitos. Mas com o tempo nós podemos em conjunto também moderar um pouco melhor a apresentação. Quando a gente percebe que, poxa, eu tenho 3 minutos e 40 para cada um dos requisitos aqui imprescindíveis. E o apresentador já apresentou 10 requisitos, certo? Ou seja, com 10 requisitos ele já utilizou meia hora, já deveria ter utilizado meia hora do tempo dele. Mas acabou utilizando já 45 minutos, ou seja, a gente pode utilizar isso em conjunto na sala, né, para que a gente possa ir moderando e percebendo, pô, o apresentador já utilizou 15 minutos a mais do tempo, vamos ver o que você consegue, vamos pedir para ele o que ele pode agilizar em relação a apresentar alguns requisitos, para que a gente chegue no final das 7 horas e meia de uma forma que a gente consiga ver todos os requisitos da turma naquela POC, né? Então, esse é o apoio que nós pedimos a todos.
Cada turma vai ter um moderador, que é o analista de sistemas. No caso dessa turma 8, o moderador é o Everton, mas o Everton não vai conseguir sozinho conduzir e equilibrar esta questão de tempo, se não puder contar com o apoio de todos vocês. Uma outra situação sobre os campos de observação que nós temos aqui do lado. Caso eu tenha alguma situação que eu gostaria de escrever, ou uma observação que eu gostaria de colocar sobre um determinado requisito de um fornecedor, esse requisito aqui é não me atende. E eu quero dizer o porquê que não me atende, deixar isso registrado para que a gente possa até utilizar isso, talvez em algum momento, na contratação, na parte de contratos mesmo com o fornecedor. Eu posso então aqui no campo de observação colocar a observação do porquê que eu coloquei pontuação 1. Porque a tela não é funcional, são muitas telas e não torna o processo produtivo, né? Então, utilizamos esse campo para poder colocar algumas observações. Notem que nós temos, se vocês correrem com a planilha para o lado, 3 campos de observação. Um para Virtual Age, um para Senior Operational Test e outro para SAP. Então, utilizem esses campos quando forem avaliar cada um dos fornecedores. Uma outra situação também que pode acontecer, aconteceu no caso de uso e pode acontecer também na POC funcional. Nós sabemos que às vezes a coisa pode ficar um pouco corrida, o fornecedor ele também quer apresentar o máximo de requisitos possíveis, nós queremos visualizar o máximo de requisitos possíveis e podem acontecer situações onde não seja possível apresentar o requisito por completo no sistema funcionando. Pode ser que ele necessite ter uma base de informações que ele não tem ali na hora, de um determinado campo do sistema, mas aí daí ele diga, não, eu tenho esse campo aqui nessa tela, olha só, tá aqui o campo, gente, só que eu não tenho uma informação agora na base de dados para demonstrar para vocês como essa informação que está nesse campo eu consigo visualizar numa outra tela. Pode acontecer esse tipo de situação, é um exemplo. Mas garanto aqui para vocês que nós atendemos porque está aqui o campo, né, ele vai dizer. E de repente a gente pode entender que sim, né, que ele nos atende com essa apresentação mostrando o campo e com esse discurso. Mas nós não vimos funcionando. Então, utilizem o campo aqui de observação também para poder citar não foi apresentado, né? Ou não foi avaliado, né? Vocês podem definir aí a frase, mas para nós podermos, no momento de uma possível contratação de um dos fornecedores, nós podemos sentar com o fornecedor no momento da negociação e análise do projeto e dizer para ele, fornecedor, você atende com 4 estes requisitos todos aqui, né? A gente vai ter alguns requisitos 4, mas o requisito 2 entendemos que você atende, mas você não apresentou. Então, nós vamos ter que avaliar melhor esse requisito dentro do projeto. Vamos ter que fazer uma análise de negócio lá. Quanto que vai custar botar aí 2, 3 horas, às vezes algum desenvolvimento para esse requisito. Então, a gente vai utilizar essa informação para isso, tá, gente? É importante que vocês informem essa questão aí de não apresentação quando vocês fizerem uma pontuação. Bem, sobre a planilha, é basicamente isso. Acreditamos que a planilha ficou realmente bem simples para que todos possam utilizar. Mesmo assim, caso surjam dúvidas referente ao uso da planilha, por favor, nos procurem, tanto os analistas de sistemas da área de TI, quanto nós da consultoria da Free IT, o Márcio ou a mim, para que a gente possa tirar essa dúvida que talvez tenha ficado para vocês. Eu estou também ali no grupo dos facilitadores, vocês podem enviar mensagens lá e um facilitador às vezes também ajuda o outro. Outra situação também sobre dúvidas é que nós temos convidados que talvez não estejam tão por dentro do que é a lista de requisitos funcionais,
ou não estejam tão por dentro do formato de análise e pontuação no momento da avaliação. Então, pedimos que vocês, facilitadores, se possível, repassem esse vídeo para quem de repente ainda não recebeu ele e expliquem, né, e conversem com essa pessoa sobre como ela vai ter que fazer essa pontuação a partir de segunda-feira, caso ela esteja em alguma turma de avaliação. Bem, em relação a instruções, eu considero praticamente que é isso. Só citar que nós temos aqui uma situação que é importante que a gente conheça esses requisitos realmente no momento da avaliação. Então nós temos ainda aí um tempo nessa sexta-feira, hoje, para dar uma revisada nos requisitos funcionais, dar uma lida neles, como por exemplo aqui no momento que eu for para uma turma, no caso aqui a Fernanda da turma 8, e eu vou fazer a POC num determinado dia ali, na terça-feira, se não me engano. Então que pegue, abra a planilha antes, um dia antes, ou se não algumas horas antes de ir para a POC, leiam os requisitos, tentem entender ou até mesmo reavivar a memória sobre o que são esses requisitos. Os facilitadores terão mais facilidade de relembrar, porque foram eles que escreveram boa parte dos requisitos junto com os analistas, mas deem uma lida nos requisitos. E caso não se lembrem do que se trata um processo que tem um determinado requisito, foi deixado na planilha o número do capítulo da RFI. Então, aquele documento grande, onde estão todos os processos escritos e que está no portal aí daquele, vocês poderão utilizar para poder reavivar a memória referente a isso. Então, eu não me lembro muito bem, um exemplo, né? Eu não me lembro muito bem o que é o possuir funcionalidade de cadastro de coleções no processo de definir, cadastrar a ficha técnica de produto. Então eu posso pegar lá o documento da RFI, vou lá no número do processo 214 da RFI e leio aqui o processo ali para poder entender ele um pouco melhor. Enfim, a planilha foram deixadas essas informações na planilha justamente para facilitar a vida de todo mundo na busca de informação. Para fechar, terminada a avaliação, vamos lá, a Fernanda terminou de avaliar Virtual Age na turma 8, fechou, conseguimos avaliar todos os requisitos. Então o que eu faço agora? Salvo a planilha, guardo ela, e caso o comitê do projeto, o comitê de TI decida fazer uma avaliação já parcial, aí nós vamos talvez solicitar a planilha para vocês, para a gente poder fazer uma compilação já desse fornecedor. Caso a gente não peça, então mantenha a planilha guardada, cuidem muito bem dela para que vocês não a percam. Se a TI, o Almir, decidirem criar um repositório para que vocês possam salvar um local centralizado, aí então a equipe de TI vai estar comunicando vocês, mas se não houver essa possibilidade de um repositório central, tomem muito cuidado com a planilha para que vocês não percam ou de repente danifiquem ela, tá? E depois de todos os processos, todas as avaliações feitas de todos os fornecedores, vocês nos encaminham para que a gente possa fazer a compilação de tudo, tá, gente? Então é isso. Demais dúvidas, como eu já comentei, nos procurem. E que tenhamos todos um bom processo de avaliação na próxima semana, para que a gente possa atingir aí esse nosso grande objetivo de conseguir selecionar o ERP que realmente melhor atenda os nossos processos, que melhor atenda aquilo, tá, gente? Muito obrigado e vamos lá!